A primeira regra do Clube da Luta é... Não, eu prometi pra mim mesma que não ia começar desse jeito. Você não é seu emprego, você não é sua família, você não é seu carro, você não sabe usar frases de efeito como Tyler Durden, mas ainda assim, oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre Clube da Luta, do Chuck Palahniuk, espero que seja assim que se fala. Se não for também, você não é o seu nome. Mas antes disso eu vim fazer uma proposta pra vocês. Não é uma proposta que vocês não poderão recusar, porque eu ainda não tô falando de Poderoso Chefão. Mas é o seguinte, eu tô querendo fazer uma vez por mês um vídeo mais assim específico aqui no Literalmente Vlogando, que seria um vídeo sobre um livro que se tornou filme, né, que foi adaptado pro cinema e se tornou um filme clássico, digamos. E esse é o vídeo que vai... Cabelo ao vento, tá ótimo. Esse é o vídeo que vai iniciar essa série. Para começar, eu quero contar pra vocês a minha opinião sobre adaptação de livro pro cinema. Eu me sinto um pouco incomodada quando as pessoas generalizam falando que sempre o livro é melhor que o filme. Eu acho que não é bem assim e eu acho que tem que se levar em conta que são linguagens diferentes, artes diferentes. Porque se vocês repararem, muitos clássicos do cinema são adaptações de livros. E assim, eu acho compreensível quando se trata de uma série muito popular. Por exemplo, Harry Potter, Crepúsculo, Jogos Vorazes. Quando são essas séries, os livros já têm muitos fãs. Então, assim, a maioria dos fãs quer ver no cinema aquilo que tá no livro, assim, uma coisa bem fiel. Aí, nesse sentido, é até compreensível quando se compara obsessivamente, né, o livro com o filme. Existem ótimas adaptações. E os livros que eu quero tratar nessa série de vídeos são estes que viraram ótimos filmes, né? Eu quero falar mais daqueles livros que você só descobre que tem um livro muito depois que você assiste o filme, sabe? Mas então, comecemos com o Clube da Luta. Pra quem não assistiu o filme e não sabe nada da história, basicamente é a história de um cara que não tem nome. Algumas pessoas chamam ele de Jack, mas eu tenho certeza que o nome dele não é Jack. É a história de um cara que tinha uma vida perfeita demais, sabe? Ele, sei lá, ele trabalhava certinho, comprava as coisas que ele queria, enfim, mas ele não se sentia completo. Até que ele conhece um cara chamado Tyler Durden, e esse Tyler era um cara que é muito fácil se impressionar com ele, assim, ele tem uma opinião muito forte e tem ótimas frases de efeito, né? Parece que ele tem a resposta pra todos os seus problemas. O Tyler é alguém que o cara sem nome vai ficar muito impressionado com ele. Eles vão pra um bar e o Tyler pede pra que o cara bata nele. E aí assim vai surgir o Clube da Luta e homens começam a se reunir em bares, na verdade em um bar específico, pra participar do Clube da Luta, onde eles se sentem mais vivos, onde eles se desapegam dessas coisas que eles foram criados pra acreditar. Tem uma crítica toda ao consumismo nesse livro e no filme. Bom, mas se você assistiu o filme, você deve estar pensando que eu não disse nada que o filme já não conta. Mas a impressão que eu tive quando eu li o livro, nas primeiras 70 páginas, era que era o filme. Eu li o livro e eu tava vendo o filme. A escrita dele é muito rápida, é bem dinâmica, assim, já é meio cinematográfica. As primeiras 70 páginas, mesmo gostando do livro, eu não tava me sentindo surpreendida pelo livro, porque era muito igual ao filme, então meio que não tinha graça, sabe? Mas aí depois vai começar a ter algumas coisas diferentes, algumas histórias que não podem ser tão desenvolvidas no filme por uma questão de tempo e tal. E isso, por exemplo, vale pra Marla. Então se você acha o personagem da Marla interessante, que é o personagem que vai se envolver com o Tyler, mas que ela conhece primeiro o cara sem nome. Ele frequentava esses grupos de apoio porque ele tinha insônia e meio que vendo o sofrimento das outras pessoas, sabendo que ele estava salvo, ele se sentia bem e conseguia dormir. Até que ele vê a Marla e percebe que ela também tá fingindo assim como ele. No livro explica mais por que a Marla começou a ir nesses centros. Fala mais também sobre os empregos, tanto do cara sem nome quanto os empregos do Tyler, né? Mas o bom quando você lê o livro é que você percebe o tanto que o filme é bem amarrado, assim, sabe? Como ele conseguiu pegar tantos elementos da história do livro. Eu acho que a escrita do Chuck é muito interessante porque já é muito rápido, assim, sabe? Tem um ritmo rápido e tem parágrafos que, por exemplo, são uma linha, sabe? Uma coisa assim. O Tyler ele vai criar o Clube da Luta com um cara sem nome. Os homens vão aparecendo sempre, em cada reunião tem mais gente. E aí tem as regras, né? Que todo mundo gosta de falar, que a primeira regra do Clube da Luta é nunca fale sobre o Clube da Luta. A segunda regra é nunca fale sobre... Então, vai tendo as regras. A edição da lei traz as regras aqui atrás. Tem um gato atrás de mim. Ó, a gente tá combinando de roxo.
A diferença principal entre o filme e o livro, além desses elementos que são mais desenvolvidos no livro, é o final. No filme, o final termina meio que, sei lá, meio em aberto, assim. No livro vai além daquela cena. Aquela cena já é diferente, a cena do final do filme, mas aí tem um capítulo a mais depois. Eu prefiro o final do livro, eu acho. É mais legal, porque assim, no final, o cara sem nome, sem revelar nada, mas ele sofre as consequências do que ele ajudou a criar. Vai ter uma hora que ele vai se desentender com o Tyler, porque o Tyler, ele vai abrindo clubes da luta em vários lugares e depois ele cria uma organização meio que pra trollar com o sistema, digamos. Ele meio que se organiza pra desorganizar o sistema. Não fica muito claro o que ele quer fazer depois que ele destruir esse sistema, mas ele quer destruir o sistema. Tem uma coisa meio anárquica no Tyler. O personagem principal não consegue se desvincular do que o clube da luta gerou pra ele, digamos. E aí é mais angustiante o final. Então eu gostei mais do final do livro. E tem uma outra coisa muito legal nessa edição. Tem um pós-fácil onde o Chuck Palahniuk vai começar a contar as coisas que existiam antes do filme surgir, entendeu? Quando era apenas o livro. E eu gostei muito do pós-fácil, porque aí ele meio que termina falando como foi a aceitação do livro na época. Tem uma coisa interessante que ele fala, que se você planeja ler o livro, eu acho que é uma boa você observar isso. Ele fala que cada pessoa vai falar que o livro tem um tema principal, que é a violência, que é a crítica, não sei o quê. Mas ele diz que se surpreende porque ninguém diz que o livro se trata de um romance entre 3 pessoas. Entre o Tyler, a Marla e o cara sem nome. Então, tentem observar melhor o romance que existe na história. O triângulo amoroso também está mais desenvolvido no livro. E uma outra coisa muito interessante que eu achei no pós-fácil, ele falando que ele escreveu uma história de 7 páginas e que nessa história, o principal que ele queria não era a luta em si. Ele queria um clube que houvesse regras, mas um clube que integrasse os homens. Porque ele achava que já existiam muitos livros em que as mulheres se uniam para fazer algumas coisas, tipo, discutir livros. Ele sentia falta de um livro que desse um novo modelo social para o homem. Ele fala que não importa, não precisava ser o clube da luta, podia ser o clube do golfe, o clube de qualquer coisa. O importante era a reunião dos homens e esse novo homem, sabe? E aí quando ele decidiu aumentar essa história de 7 páginas em um livro, ele foi colocando histórias que ele ouvia dos amigos dele. Então, assim, o que ele fala e o que pra ele é a regra principal do Clube da Luta não é você não fala sobre o Clube da Luta. Na verdade, a regra do Clube da Luta, ele diz que é a seguinte: não há nada que um Zé Ninguém do Oregon, com uma educação de escola pública, possa imaginar que 1 bilhão de pessoas já não tenham feito. Que ele vai falar o seguinte, que se as pessoas acham que ele inventou os clubes da luta, que garçom fica zoando com a comida dos outros, essas coisas assim, ele fala, não, eu era só um cara no interior e tal, escrevendo um livro, e na verdade tudo isso acontece ao redor do mundo inteiro e há muito tempo. Ele fala de um ritual em que os homens começavam a se bater e só pra celebrar que eram homens. Então, assim, tem uma coisa bem masculina no Clube da Luta. Se vocês quiserem assistir um comentário sobre o filme especificamente, eu sugiro que vocês deem uma olhada no canal do Marcos, o Cinema com Cerveja. Ele também é goiano e a gente combinou de postar os vídeos no mesmo dia, mas eu enrolei um pouco, então desculpa. Mas é isso, então se você gostou do vídeo, dá um joinha. E se for novo por aqui, se inscreva no canal. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!